meus amigos e amigas do sétimo ano, trazendo aqui agora este exercício, né? Vamos fazer o comentário dessas questões e ajudar vocês no entendimento dessa localização dos números na reta numérica. Primeiro aqui o quesito número 7, o que ele diz? Observe a reta numérica abaixo. Então, primeira coisa a observar aqui é a localização desses números, né? Quando você encontrar uma reta numérica para ser analisada, observe que aqui eu tenho, aqui no meio, nós temos a origem, né? Observe que aqui na origem está o zero, que aqui tem o O, né, da origem. Aqui nós temos o zero, que é a sua abscissa. Aí depois do zero, este espaço até aqui foi colocado o número 1. Observe que o mesmo espaço para frente foi colocado o número 2, né? Então aqui eu tenho o 1, o 2, são números positivos, né? Estão à direita do zero. E eu tenho aqui à esquerda o menos 1, está à esquerda aqui da origem. O menos 1, observe que a distância dele para o zero é a mesma distância do mais 1 também para o zero, né? Eles são números simétricos. E aqui tem depois o número menos 2. Entre o número 0 e 1 está escrito aqui o 0,25, que também aqui, né, ele é positivo, está à direita do zero. Temos também aqui o número em forma de fração 3 meios. 3 meios é, lembrando que em forma de número decimal é 1,5. Ele está aqui no meio entre o 1 e o 2. Como também esse número menos 1,5 é o mesmo 3 meios, né? Eu posso dizer que essa letra E e a letra C são simétricas, né? São valores simétricos. Menos 1,5 é o mesmo que 3 meios. Então, o que pede aqui? Determine as abscissas do ponto A. Quem está aqui no ponto A é o 0,25. Quem está no M, a abscissa do M é o número 2. A abscissa do D é o menos 1, que está aqui, ó. A abscissa do E é o menos 1,5. E a abscissa do C é o 3 meios, que também representa 1,5. Tá certo? Então aqui no oitavo quesito, pede que você desenhe uma reta numérica e represente sobre ela os pontos. Primeiro, é o ponto A, B, C e D, de abscissas 2/5, menos 7 meios, 5 meios, menos 5 quartos, respectivamente. O que significa respectivamente aqui? Que o A é 2/5, que o B menos 7,5, que o C 5,5, que o D menos 5 quartos. E também o que pede aqui? É F, G, H de abscissas menos 2,5. Então vamos construir uma reta numérica. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar aí uma régua. Eu estou fazendo aqui o meu desenho. Vou tentar fazer ele aqui que fique da melhor maneira possível. Então, eu tenho aqui a origem. Então eu vou apagar aqui, tentar fazer outra aqui usando um artifício melhor. Onde é que eu estou aqui? Certo. Então vamos... você faz aí uma reta como essa aqui, como eu fiz, e você bota uma origem. Seria o início, né, do trabalho. Então eu vou botar aqui no meio, vou dizer que aqui está o zero. Lembrando que à direita do zero vai estar o número positivo e à esquerda vai estar os números negativos. Então, primeiro vamos localizar aqui
esses números. Uma coisa que a gente tem que observar é que alguns desses números, observe que esse primeiro número fracionário, o numerador é 2, o denominador é 5. Observe que esse número 7, o numerador é maior do que o denominador, 5 é maior do que 2, 5 é maior do que 4. Então veja o que vai acontecer com esses números. Veja onde é que nós vamos localizar cada um deles. Então eu vou tomar aqui uma distância, dizer que aqui é o 1. Vamos localizar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então vamos localizar aqui o número 1. Vou tomar aqui uma distância e dizer que aqui é a unidade. Então aqui eu tenho o número 1. A mesma distância para frente eu vou tomar aqui e colocar o número 2. À esquerda, mesma distância aqui, vamos tentar fazer igualzinho, colocar o menos 1. Depois aqui o menos 2. Então esses números que eu estou colocando, eles não estão aqui. Eu estou botando apenas para que vocês possam se basear, né? Então vamos localizar aqui esse número. 2/5, onde é que ele está? A dúvida de muitos dos colegas é aonde localizar aqui o 2/5. O que eu tenho que fazer? Aí eu vejo que o número 2/5, ele é um número menor do que 1. Por que ele é um número menor do que 1? O numerador é menor que o denominador. Então esse número, ele é menor do que 1. Eu vou colocar aqui um exemplo de um número que tem um denominador 5 que é igual a 1. Por exemplo, 5/5, ele é igual a 1. Ou seja, se o numerador for igual ao denominador, o número é igual a 1. Se o numerador for menor que o denominador, ele é menor do que 1. E se o numerador for maior que o denominador, por exemplo, 6/5, o 6, o numerador é maior do que o denominador? Sim. Então esse número aqui é maior do que 1. Então, com esse pensamento aqui, a gente vai entender isso que eu vou fazer agora. Ó. 2/5 é menor do que 1, então vai estar entre o 0 e o 1, positivo. Aí eu vou dividir aqui do 0 até o 1 em 5 partes iguais. Vamos tentar dividir aqui em 5 partes iguais. Aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos dizer que sejam iguais aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Considere que sejam iguais. Então eu tenho aqui do 0 para o 1, eu dividi em 5 partes. Lembrando que essa divisão tem que ser iguais. Aqui no meu desenho eu não consegui dividir igualmente, mas considero que sejam iguais. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quantas eu vou considerar? 2, que é o numerador. Então a gente vai localizar aqui 2 pontos aqui, 2 tracinhos a partir do 0. E aqui vai estar o A, que representa 2/5. Aí depois nós encontramos aqui o B. O B é menos 7/2. Olha, o numerador é maior que o denominador. Então, a gente pode entender agora também que esse número é negativo. Ele está à esquerda do 0. Ele vai estar para a esquerda, né? E aqui, menos 7/2, eu vou ajudar escrevendo assim. 2/2 mais 2/2 mais 2/2 mais meio. Eu estou escrevendo aqui para vocês porque se eu tenho 7/2, eu tenho 3 inteiros e meio. A gente poderia fazer dessa maneira, onde você teria o mesmo denominador e vai somar, né? 2 mais 2, 6 mais 1, 7. Então você teria, no caso aqui é negativo, menos 7/2. Então esse número, pelo desenho que eu fiz aqui, eu nem observei esse detalhe, mas ele vai estar aqui entre o menos 2, aliás, entre o menos 3 e o menos 4. Não vou nem localizar ele aqui,
porque ele vai ficar depois do menos 3. Então eu vou imaginar aqui que se eu fizer esse prolongamento para cá, como se fosse essa própria reta que eu fiz aqui, eu teria, depois do menos 2 eu tenho o menos 3, e depois do menos 3 o menos 4. Então esse valor, ele está dividindo de 2 em 2, né? Você tem aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 4, vai estar localizado aquele número, que é o menos 7 meios. Você também poderia fazer dividindo o 7 por 2, que dá 3, né? 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Aí você tem um número misto, 3 inteiros e meio, né? Então você estaria aqui negativo, menos 3, e entre o menos 3 e o menos 4 você divide bem no meio, e você estaria localizando depois aqui do menos 2, aqui seria, o que eu estou fazendo é o prolongamento aqui, aí teria o menos 3, o menos 4, né? Então aqui estaria o B. E o C, ele é 5 meios. 5 meios eu vou escrever os 5 meios como sendo 2 meios, que é um inteiro, mais 2 meios, que é outro inteiro, mais meio. Veja que se você fizer aqui a soma, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, né? Então você vai ter 2 inteiros e meio. Então você vai localizar esse número depois do 2 aqui, ó. Então você teria o 2 e o 3. Você vai ter aqui o 2 e depois do 2 lá na frente, tomando a mesma distância mais ou menos, estaria o 3. E aqui você tem o 2 inteiro, e aqui entre o 2 e o 3 vai estar os 5 meios. Então aqui estaria o C. E o D, eu tenho menos 5 quartos. Eu vou escrever o menos 5 quartos como sendo 4 quartos mais menos 1 quarto. Lembre que aqui, ó, menos 4 com menos 4 daria menos 5, então ficaria menos 5 quartos. Então, esse menos 4 quartos seria aqui o número menos 1. Então, do número menos 1 até o menos 2, a gente vai dividir em 4 partes iguais. E vamos tomar a primeira. Aqui, ó. Então, aqui vai estar o número de abscissa menos 5 quartos, que é a letra D. Certo? Então, eu tenho o A, 2 quintos, o B, menos 7 meio, o C, 5 meios, que representa 2,5, e menos 5 quartos, que é menos 1 inteiro e 1 quarto. Né? Então, seria bem aqui nesse lugar, entre menos 1 e menos 2. Aqui na letra B, pede que você continue localizando eles, né? Ó, o E, aí o E eu tenho menos 2,5, menos 2,5, que é o E, menos 2,5. Não sei se eu faço uma outra reta numérica, eu localizo aqui mesmo. Então vamos localizar aqui mesmo, só que eu vou fazer de azul. Vou mudar aqui a fonte aqui. Então esse menos 2,5, ele está entre o menos 2 e o menos 3. Estaria no meio, né? Estaria bem no meio, entre o menos 2 e o menos 3. Então aqui vai estar menos 2,5. Aqui vai estar o E. Aí depois vem o F. O F é 1,25. Positivo, né? 1,25. Onde é que está esse número? Aqui está o 1. Entre o 1 e o 2 está o 1,5. Entre o 1 e o 2 está entre 1,5.
E entre 1 e 1,5, nesse lugarzinho aqui, está a letra F de abscissa. Eu vou baixar aqui um pouquinho, ó, vai ficar 1,25. Lembrando que 0,25 é o mesmo que 1/4, então você estaria dividindo entre o 1 e o 2 em 4 partes iguais e vai tomar a primeira, né? Então você teria aqui nesse lugar o F 1,25. E o outro é 3,5, 3,5, positivo, né? Então aqui depois do 3, lá na frente você vai encontrar o 4 e o 3,5 está aqui no meio entre o 3 e o 4, 3,5, né? 3,5. E por último tem menos 0,4. Olha, menos 0,4. Ele é negativo, está à esquerda do zero. E esse número, menos 0,4, eu vou escrever ele de uma outra maneira, para que você possa ver. Eu vou fazer assim, ó. Menos 0,4 é o mesmo que 4 décimos. Menos 4 décimos. Se você simplificar aqui o 4 por 2 dá 2 e o 10 por 2 dá 5. Então você teria menos 5 meios. Menos 5 meios representa menos 0,4. Certo? Então você vai dividir do 0 até o 1. No caso, você vai dividir em 5 partes iguais e vai tomar 2 a partir do 0. Então, vamos tentar dividir aqui em 5 partes iguais. Ou seja, aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a primeira seria menos 1/5 e aqui menos 2/5. Então, aqui nesse lugar, nós vamos localizar o H, que a abscissa dele é menos 0,4. Lembrando que 0,4 é o mesmo que você escrever 4 décimos, que é o mesmo que você escrever 2/5, né? Tá certo? Tudo representa o mesmo número. Aí depois aqui se pergunta, descubra quais são os pares de pontos simétricos. Ou seja, os pontos que estão a uma mesma distância da origem, né? Que são simétricos. Aí eu olho aqui. Eu já tinha até feito aqui, né? Ó, o menos 0,4 é igual a 4 décimos, que é igual a 2/5. Lembrando que aqui é negativo, né? Então eles são simétricos. Ó. O H e o A, eles são simétricos, eles dois. Ó. Eles estão a mesma distância aqui da origem, né? Ó. Ele está aqui 2/5 à direita, positivo, e menos 2/5 à esquerda. Então o H e o A. Depois aqui está dizendo que o E e o C. O E e o C. O E é menos 2,5 e o C é 5 meios. Mas deixa eu dizer para vocês, os 5 meios, se você tem R$5 e divide para 2 pessoas, dá 2,5 positivo, né? Então aqui no caso, o C e o E, eles são simétricos, eles estão à mesma distância também da origem. Menos 2,5 é o mesmo que 5 meios, ou seja, mais 2,5. E nós temos também o F, que é 1,25, e o D, que é menos 5/4. Olha, 1,25 e 5/4 é a mesma coisa? Vamos dividir o 5 por 4 para ver o que acontece. Ó. 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Vamos dividir agora, transformar o inteiro em décimo. Então fica 10 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2.
Transformando agora o décimo em centésimo. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, esse número, menos 5 quartos, ele representa também um número decimal, pode ser representado 1,25. É por isso que fala aqui para nós que o D e o F eles são simétricos. Um é positivo, 1,25, e o outro, menos 5 quartos, também representa o mesmo número decimal, né, menos o seu oposto, menos 1,25. E o último é o B e o G. Onde é que está o B aqui e o G? O B e o G, cadê eles aqui? O A, menos 7 meios. Menos 7 meios. Ah, é aqui que eu escrevi, foi aqui embaixo. O B, que é menos 7 meios. E esse número aqui, o 3,5, que nós fizemos aqui, ele é o G, né? 3,5, que é 3,5. Muitas das vezes a gente pode ter dificuldade de entender, né? Essa questão aqui do menos 7 meios ser o oposto de 3,5. Mas se você dividir R$7 para 2 pessoas, vai dar R$3,50 para cada um, na verdade. Então, aqui usando o negativo, esse número menos 7 meios, ele é igual aqui a esse 3,5, que aqui no caso nós estamos representando a abscissa aqui do ponto G, certo? Então, a localização de número na reta numérica necessariamente obedece essa lógica, né, de você dividir o numerador pelo denominador e ver a localização do número aqui na reta numérica. Lembrando que se o número tiver o numerador maior do que o denominador, o número é maior do que 1. Se o numerador for menor que o denominador, no caso aqui o 2 é menor do que 5, então o número vai ser representado na reta numérica antes do 1. E se ele for igual ao denominador, ele é igual a 1. Então, com esse pensamento aqui, nós vamos entender onde localizar esses números, né? O número, sempre que tiver um numerador menor que o denominador, ele vai estar, se ele for positivo, entre o 0 e o 1. Se ele for negativo, entre o 0 e o menos 1, certo? Então, essa atividade tinha um objetivo aí de ajudar você no entendimento da localização de número na reta numérica e que a gente possa aí dar continuidade ao nosso estudo e que vocês consigam aí aprender esse conteúdo. Então, desejo a vocês aí um bom estudo, uma boa aula.